Olá pessoal, meu nome é Vanessa Rosseto, sou co-criadora do canal Multiverso Eu Sou, um canal que foi criado com o propósito de tratar de temas relacionados à expansão de consciência, conexão energética entre os seres e a busca pelos multiversos que habitam em nós. Durante esses processos de autodescoberta, eu tenho percebido que em mim coexistem vários eus. Existe um eu, por exemplo, que está preocupado apenas com os aspectos desta existência. Eu denominei ele de eu presente, mas ele também é conhecido como eu inferior ou como ego. Esse eu presente, ele está preocupado em satisfazer as necessidades desta nossa vida, tanto física, emocional, como racionalmente. Se a gente for pensar na nossa história, nas nossas diferentes experiências de existências, a nossa vida é como se fosse um filme. E esse eu presente, ele tem acesso apenas a uma imagem desse filme. Então, ele está congelado no tempo. Ele só tem acesso a essa cena. Por isso mesmo, essa visão deste eu é limitada. Enquanto isso, a gente tem o que a gente chama de eu superior, ou eu cósmico. Esse eu, na verdade, ele tem acesso a todo o filme da nossa história, a todas as nossas existências. E esse eu, ele carrega o controle remoto da nossa vida. Então, ele pode voltar no tempo, ter acesso ao passado, ele pode passar o filme mais para frente, ter acesso ao futuro. Para ele, o tempo e o espaço não existem. Imagina só, o nosso eu presente, ele tem acesso a esse eu cósmico, de certa forma, somos todos um, então ele se conecta também com esse eu cósmico, mas quando ele vê esse eu cósmico, ele tem medo, porque imagina só, a gente tendo contato com um ser altamente desenvolvido, digamos que a gente pudesse interagir com Einstein, né, um gênio da nossa época. Imagine que o nosso eu cósmico, ele é o Einstein. A gente tem um Einstein no nosso eu. E esse eu é como se fosse uma criancinha. Então ela vê toda aquela sabedoria infinita e ela tem medo. Ela tem medo de deixar de existir. Porque ela só consegue ver aquilo, só consegue ver aquele momento. Então com isso, ele quer satisfazer apenas as necessidades desse momento, igual uma criança mimada. Ele quer ter aquele brinquedo agora, e só o agora importa. E a questão é da gente buscar essa integração entre os nossos eus. É trazer esse nosso eu presente e integrar ao nosso eu cósmico. Mas de que forma a gente pode fazer isso? A gente observando, por exemplo, vários textos, inclusive outros vídeos, textos da internet e livros, né, nesta área, a gente vê que muitos tratam o eu presente, ou que chamam mais o ego, como algo que se deve eliminar, que deve morrer, que deve deixar de existir, que deve ser abandonado. Mas isso, de certa forma, é uma incoerência, porque esse eu presente, o ego, ele é quem define a nossa personalidade. Então, no momento em que a gente morrer, de certa forma, a gente vai deixar de existir nessa forma. Então, ele é necessário, ele é importante. E ele não quer ser eliminado, ele não quer morrer. Ele quer o quê? Ser acolhido. Então, o primeiro passo é a gente acolher, reconhecer determinadas características que a gente tem, que geralmente ficam nas sombras, não é? Que a gente tem muitos chamados defeitos, que muitas vezes estão bem escondidos, a gente não mostra alguns deles, a gente não mostra para ninguém. A gente aceitar que existe essa característica e depois de aceitar, acolher. E aí, depois de acolhido, né, esse nosso eu cósmico acolhe essa característica do eu presente, diz que ela é importante, que ela faz parte, agradece, mas que agora ela tem a permissão de ser transmutada. E aí ela pode virar um outro tipo de energia.
Mas como assim, Vanessa? Me dá um exemplo. Então, dou um exemplo. Por exemplo, se você é uma pessoa arrogante, você tem aquela ideia de que você tem uma superioridade, por exemplo, intelectual sobre alguém. Ah, eu sei muita coisa. Tá, então você pega essa característica, você aceita, você sabe que ela existe, mas você não quer mais ser arrogante. Então você transforma aquela característica em algo que pode ser útil para as outras pessoas. Por exemplo, você pode pegar e participar de práticas educacionais. Se você entende muito de plantas, por exemplo, ou você entende de tocar um instrumento, você toca muito bem. Então, de repente, você faz um curso para as pessoas. E aí, neste curso, você vai ter contato com outras pessoas que, teoricamente, sabem menos que você, mas você pode se pegar num momento em que vê, por exemplo, você dando um curso de plantas, que tem uma senhorinha ali de 80 anos, que ela sabe muito mais sobre aquela planta do que você, que estudou ali no método científico, por exemplo. E aí ela sabe de uma sabedoria que ela trouxe lá da vozinha dela, né? Uma sabedoria centenária. E aí você vê que aquilo que ela diz faz sentido e vê que aquele conhecimento que você achava que tinha não era tão grande assim, que sempre é tempo de aprender, que sempre há mais para aprender. E aí aquela sua arrogância, aquela sua superioridade intelectual, ela vai sendo substituída por uma humildade e ao mesmo tempo você oferece um conhecimento para outras pessoas. Então dessa forma ela pode ser transformada. E esse aspecto, né, do nosso eu presente, na verdade, ele tem esse medo de deixar de existir. E com isso a gente está fazendo não com que ele deixe de existir, mas com que ele tenha outras características e que ele seja integrado e que um dia vão fazer parte de um eu integral, né, que é essa nossa busca. E esse eu cósmico, ele tem acesso à sabedoria da Mãe Terra, ele tem acesso à sabedoria das estrelas, dos planetas, das galáxias, do universo e de outros universos, porque na verdade são muitos multiversos. E durante esses processos de conexão, eu pude perceber isso. E de que forma a gente pode acessar esse eu cósmico? Uma dica que eu dou é um processo, né, que eu venho passando, né, e a gente deve ficar bem atento que muitas vezes a gente lê muitos livros, tem acesso a muitos materiais, sabe muitas coisas na teoria. E quando vai para a prática, ou a gente não pratica ou pratica bem pouco. Então, para a gente ter um conhecimento, tão importante quanto a teoria é a prática. O conhecimento ele só é construído tendo a teoria e a prática unidos. E tendo acesso a esse conhecimento, eu pude começar a praticá-lo. E de que forma? Na forma de meditações. Ah, Vanessa, mas para mim é muito difícil meditar. Eu penso muitas coisas, a minha mente não para. A minha também não parava. E aí eu comecei a fazer meditações guiadas. Aquelas meditações em que uma pessoa vai falando e você vai seguindo os passos dela. E a partir disso, eu comecei a conectar, a acalmar a minha mente. A partir desses processos, eu pude passar para uma meditação que eu chamo da meditação silenciosa, né? Que é a busca na imersão em si, no silêncio interior. E quando eu submergi a mim mesma, eu pude me conectar a uma sabedoria que eu não sabia que tinha. Eu pude me conectar com imagens, com sons, com às vezes até pequenos filmes, né? E eu tendo acesso àquele pequeno filme que se tratava, né? Muitas vezes se tratava do filme da minha vida, eu pude compreender porque eu tenho muitas características que eu tenho hoje. Então, é muito importante e fundamental que a gente tenha esse momento para nós mesmos. Ah, Vanessa, mas eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar meus filhinhos, eu tenho muito trabalho, eu não tenho tempo. Mas dedica 5, 10 minutos. Depois que todo mundo vai dormir, vai lá e fica quietinho consigo mesmo. Antes de todo mundo acordar,
Pega 5, 10 minutos antes de fazer o café ou o mate, vai lá e se integra consigo mesmo. Te permita a ter esses momentos. Um momento, por exemplo, num almoço, né, depois de uma refeição, vai embaixo de uma árvore, tira os sapatos, né, fica descalço, interage com a natureza e fica naqueles 10 minutos para você. Você merece, né? Então, a busca esse nosso eu cósmico, ele passa por isso, a um amor próprio, uma busca por si mesmo. E essa busca, ela só é feita quando a gente realmente se dá importância, se valoriza, saiba que você é o seu multiverso, né? Esse multiverso que está dentro de você. Então, saiba valorizar em si mesmo todo o seu eu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dão um joinha. Se gostaram mais ainda, compartilhem com os amigos. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Muito amor e paz para todos.